Vai fazer reforma, mas você só de ouvir falar em projeto elétrico já te dá aquela dor de cabeça. Então fica aqui no vídeo que eu vou mostrar para vocês exatamente leitura de projeto sem dor de cabeça. E nesse vídeo eu vou falar sobre erros elétricos nas reformas. É muito comum haver esses erros em reformas e nós profissionais, arquiteto, engenheiro, quem for fazer o projeto de reforma ou atuar na reforma, precisa entender esses pontos que eu vou levantar agora para vocês aqui. Então, vamos lá. Os primeiros itens que a gente vai mostrar, deixa eu aparecer aqui para vocês. Quando a gente atua com um projeto de reforma, certo? Gente, a minha letra, eu já falei nos vídeos anteriores, ela vai melhorando conforme o andar aqui dos vídeos. O primeiro item que a gente tem para trabalhar com um projeto de reforma na parte elétrica é a gente entender então o mapa dos pontos. O que vem a ser esse mapa dos pontos? Ele vem do projeto arquitetônico. Então, vou colocar entre aspas aqui, que é o arquitetônico. Ele que vai fornecer para nós aonde vão ficar os pontos dentro de um projeto para a gente conseguir viabilizar ele. Só que num projeto de reforma, que esse vídeo em específico a gente vai trazer uma visão para esse cenário, a gente precisa se atentar aos pontos já existentes. Isso vem lá no projeto, lá no manual do proprietário, quando o cliente compra um imóvel de um apartamento ou até mesmo um condomínio, onde já venha com o manual do proprietário, ele tem as informações relacionadas às instalações, seja elas hidráulicas, elétricas, esgoto sanitário, estrutural, ele já vem com essas informações dentro do manual do proprietário. Então aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma leitura que a gente faz por cima, quando também não tem o manual, e um exemplo bem básico para a gente trabalhar em cima. Deixa eu puxar aqui para o nosso ambiente um exemplo de um projeto, na verdade. Vamos puxar aqui esse aqui, ó. Vamos lá. Por exemplo, a gente tem aqui um projeto para a gente trabalhar em cima. Ele é simples, então a gente não vai se estender muito nessa parte. A gente só precisa tirar algumas informações aqui. Por exemplo, nessa região aqui é onde vai ficar então a nossa televisão. E vamos supor que colocaríamos então um ar-condicionado nesse local. A gente precisa identificar dentro do projeto se, primeiro, quantos pontos nós temos de tomada nessa região. Então a tomada é identificada nesse meio no projeto. Ela tem a sua legenda ali. Por exemplo, a parte da legenda, ela tem o vazio, ele significa uma tomada baixa. O meio cheio, ele é meio pintado, ele significa uma tomada média. E o totalmente cheio, totalmente pintado, ele significa uma tomada alta. Mas quais são essas alturas? Geralmente também vem indicado no projeto, no rodapé, em cima do carimbo, ele vem identificado esses itens. Deixa eu até me aumentar um pouquinho aqui para conseguir conversar melhor. Aí. A baixa ela tem uma média de uns 30 centímetros. A média, ela tem em média os seus 1 metro, 1,10 m. E a alta, geralmente uns 2,10 m ou até mais, viu? 2,20 m. Se for, por exemplo, deixa eu até botar 2,20 m aqui. Porque tem a porta, tem o chuveiro. Geralmente essa tomada fica em cima do chuveiro. Então fica mais ou menos nessa média, mas elas variam um pouquinho, vai de projeto a projeto. A gente precisa identificar e analisar isso. Beleza. Entendemos esses pontos, então a gente tem aqui nesse projeto, por exemplo. Deixa eu até ver o que eu consigo fazer. Aí. Esse daqui, então, a gente colocou uma tomada baixa nesse ponto. E vamos colocar aqui como se fosse fazer um ar-condicionado aqui em cima. Então, aqui é uma tomada alta. E às vezes numa representação, você tem uma tomada baixa, no mesmo lugar você tem uma tomada que ela é média, por exemplo, eles puxam desse jeito aqui, ó.
faz a representação, e aí puxa aqui e faz a pintura, indicando que é média, indicando que é baixa no mesmo ponto. Então aqui, fazendo uma leitura, se a gente analisa essa parede, por exemplo, olhando ela de frente, deixa eu tentar passar um corte aqui para a gente identificar. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a nossa parede, certo? Fazer uma representação bem simples pra gente não... Opa, essa aqui ficou torta, hein? Tá. Beleza, aqui a gente tem a parede. Então a gente sabe que o ponto da tomada baixa, ela está representada nesse quadrado, a tomada média está representada aqui e a tomada alta está representada aqui, com as suas respectivas alturas. A gente tem ali a altura. Deixa eu botar, acho que tá bom isso daqui. Então, a tomada alta, a gente tem uma média de 2,20 metros. A tomada média, a gente tem ali seus 1 metro, seu 1 metro, e a baixa 30 centímetros, beleza? Essas são as alturas que nós temos. Geralmente, apartamentos vêm com uma medida média de 2,80 metros de pé direito, por aí. Medida quase que padrão, né? Até 3 metros ele tem. Então, a gente sabe que temos essa identificação aqui. A marcação dos nossos pontos dentro de um projeto, a gente precisa fazer, o arquitetônico, ele precisa levantar todos os pontos que existem. Por exemplo, aqui tem uma tomada baixa, aqui também tem uma tomada baixa. Isso já vem do projeto, isso já vem da construtora. Então, a gente precisa ficar atento com esses pontos. Por quê? Vou já explicar certinho. Aqui, geralmente, a gente tem baixa, aqui a gente tem uma alta que é pro depurador, né? Aqui a gente tem, às vezes, uma tomada baixa. Aqui a gente tem duas tomadas médias. A geladeira também, a gente tem uma tomada média, às vezes. Ela tá da indicação dela, né? Duas tomadas médias. E assim vai indo. Aqui a gente tem uma tomada média e uma tomada baixa. Você vai ver que eu tô pintando de um lado e do outro. Cada hora eu tô pintando de lado. Enfim. A gente tem aqui, só não vou riscar o projeto inteiro, mas mais ou menos essa é a visão que nós temos em cima de uma leitura de um projeto arquitetônico. Os pontos, né, os mapas de pontos. Mas por que isso é importante? A gente precisa entender que dentro do nosso projeto elétrico, a gente tem um quadro de disjuntores. Vou explicar mais para frente nesse vídeo. Aqui ele é geralmente achurado de um lado e do outro ele é simples. Isso aqui é um QD, quadro de disjuntor. Ele geralmente fica ou desse lado ou do outro lado. Então ele fica geralmente representado dentro. Deixa eu até colocar ele dentro da parede pra gente não comer bola aqui. Ele geralmente fica dentro da parede, certo? Então ele tá aqui, ó. Dentro da parede a gente tem ele. E nós não vemos, mas foi construído da seguinte forma. Os eletrodutos, eles saem do quadro e vão abastecendo os pontos de tomada. Às vezes não, por muitas vezes, deixa eu colocar esse aqui, um ponto laranja. O ponto que nós temos em comum para fazer essa passagem de um ponto para o outro são os pontos de iluminação. Então vamos supor que a gente tem aqui, vamos colocar 2 pontos na sala, um exemplo. Então os pontos de iluminação da sala, quando a gente fala, vamos passar fio e tudo mais, a gente vai entender um pouquinho como que funciona. Do quadro de disjuntor passa para o ponto da iluminação na laje. Desse ponto de iluminação na laje, ele passa para a nossa parede e desce. Esse vem para o outro, aí daqui vem para cá, daqui ele vem e desce para cá, daqui ele vem e desce para cá. Aqui mesmo, entre esses pontos aqui, pode haver
uma associação entre eles, o certo é esse aqui passar pro outro, né? Eu sempre começo pelo o mais alto, no caso esse daqui, ó. Tá, daqui pra cá, beleza? Um exemplo de como é feito. Então aqui a gente tem a sala e aqui a gente tem a cozinha. Cozinha, mesmo esquema. Vem cá, desce pra cá, e daqui desce pra lá, desce pra cá. Nossa, quanto? Eu vou explicar por que essa quantidade. Tá. Se estamos falando de um projeto, de um apartamento com alvenaria estrutural, então aqui a gente já entra a questão da nossa marcação dos pontos do projeto arquitetônico e para a gente entender o quanto isso entra no nosso próximo item, que a gente tem aqui, ó, um outro item que é a estrutura. Estrutura. Vamos entender o que acontece com essa parte. Deixa eu até tirar esse. Estrutura. Sim, eu misturo letra de forma com letra de mão. Eu faço isso. Então, o que acontece? A gente precisa entender que quando vamos fazer uma reforma, a gente precisa mapear qual é a estrutura, o método construtivo daquele empreendimento. Porque em caso de alvenaria estrutural, você não pode, em hipótese alguma, rasgar uma parede. E o jeito como eu fiz a representação aqui nesse projeto, a grosso modo, é mais ou menos o jeito como a gente desenvolve dentro de uma alvenaria estrutural sua execução. A gente precisa executar. O ponto vai até a laje, na iluminação da laje, e da laje ele desce para a parede, de forma vertical, nunca horizontal. Porque na horizontal você precisa rasgar o bloco, na vertical você desce pelos furos do bloco. E aonde tem uma tomada, eles fazem um corte no bloco antes de assentar ele com um serra-copo, e esse furo fica feito no bloco de forma correta, sem usar martelete, sem usar outros equipamentos que danifiquem o elemento estrutural, porque em caso de alvenaria estrutural, o elemento estrutural é a própria parede. Então a gente tem pontos de grout, a gente tem situações onde a gente não pode rasgar de forma horizontal de forma alguma. Então se a gente olhar aqui no projeto, deixa eu até trocar a cor, por exemplo, a parede não pode ser, em hipótese alguma, ficou bem claro, né? Mas a parede não pode ser, de hipótese alguma, rasgada ou danificada. A gente não pode danificar a parede. E ainda mais se for prédios, nós temos o que a gente chama, acho que eu vou até trocar de cor, que ficou meio clarinho, né? Deixa eu trocar de cor aqui, aí. Deixa eu ver se eu não deletei ninguém, não. Então, por exemplo, essas paredes aqui a gente não pode mexer, porque elas têm funções, né? Elas têm uma função estrutural, beleza? E ainda por cima a gente tem alguns pontos onde são pontos de grout. Eu estou representando de uma maneira bem esdrúxula a representação, mas ok. O que é esse ponto de grout dentro de uma alvenaria? Só para a gente puxar essa questão para o lado para conseguir entender o que é isso que eu estou representando aqui. Vamos trocar de cor. Aí. O que eu estou representando aqui é quando a gente vou tentar fazer uma perspectiva de uma parede. Ah, com essa técnica aqui dá pra fazer legal. Então vamos lá, uma perspectiva de uma parede, certo? Opa, aí. Então a parede ela tem lá a sua espessura, ela tem lá os seus blocos, correto? Ela tem a sua amarração com bloco, que eu não vou fazer a amarração aqui dessa parede. Então beleza. Então a gente tem lá a parede, certo? Com a sua amarração entre os blocos. A gente tem lá a sua amarração entre os blocos. Então é mais ou menos assim que funciona. E o bloco que a gente está representando aqui em cima, ele tem os seus furinhos, correto? Tem os furinhos aqui, aí fecha, aqui tem outro furinho. Bem a grosso modo de como que é mesmo essa representação aqui, tá? Beleza, opa, deixa eu só aqui e aqui. O
que acontece? O grout, esse ponto que nós estamos vendo, é um ponto, eu já expliquei, eu tenho um vídeo no canal, eu tenho um vídeo explicando justamente como que é a execução, a elaboração de uma alvenaria estrutural por fotos e tudo mais. Então, esses pontos eles são preenchidos com grout, um concreto específico para essa questão. Ele é muito mais fluido do que um concreto tradicional. E dentro dele a gente tem uma barra de ferro. Então, esse ponto ele desce, aqui dentro tem uma barra de ferro que faz a estruturação da nossa alvenaria estrutural. Então, ele tem uma barra de ferro e ainda por cima ele é todo preenchido com grout. Então, todo esse ponto que a gente vê aqui, ele é preenchido com grout por toda a sua altura. Na forma vertical aqui, ele é todo preenchido com grout. Então, essas zonas que eu representei aqui no projeto, são zonas que nós não podemos nem imaginar em cortar, porque é como se fosse um mini pilar dentro de uma alvenaria estrutural. Então, essa é mais ou menos a estrutura da alvenaria estrutural. E quando a gente faz isso num apartamento, a gente precisa entender que a parte elétrica ela tem que respeitar o elemento estrutural. Então, quando você, no caso, arquiteto, desenvolve um projeto e prevê uma tomada nova que não esteja nesses pontos em vermelhos, que são os pontos que já existem na obra, você quer ir lá, não, eu quero colocar uma tomada aqui atrás. Você não pode pensar, em hipótese alguma, rasgar essa alvenaria. Você não pode imaginar, você não pode dar essa ideia para o cliente, porque na hora que for executar, isso é inviável. De forma a rasgar a alvenaria. Você pode colocar uma tomada ali? Pode, desde que o eletroduto fique aparente. Então, a partir do momento que você entende isso, você parte do princípio de que no seu projeto você vai identificar uma tomada, que ela tenha um eletroduto, que ela tenha a sua instalação de forma aparente, você não vai rasgar a parede. Então isso você já contempla no projeto arquitetônico, no projeto de interior, na maquete 3D, no render, e a partir daí o cliente já identifica e você já traz para ele muito mais domínio sobre os assuntos. Você vê que você ainda não entrou na questão a fundo, não aprendeu a dimensionar, não aprendeu a entender a fundo o projeto elétrico, mas você entende um princípio da elétrica que, junto com a arquitetura e alinhado com a estrutura, aqui a gente tem então a linguagem 360 das disciplinas para a gente conseguir elaborar um projeto e facilitar, trazer a viabilidade para a obra. Porque imagina se a gente desenvolve um projeto desse. Imagina se você passa para o cliente, a maquete está lá bonita, o cliente gostou, aceitou, você faz todo o levantamento. Na hora que chega na obra para fazer a execução, o responsável pela execução vê que é alvenaria estrutural e você não pode rasgar a parede, não pode colocar aquela tomada. Então, toda a questão do projeto, às vezes aquela tomada teria alguma importância, ligaria algum tipo de equipamento, algum tipo de elemento ali no projeto que faria total diferença para a concepção do projeto e você inviabiliza isso por conta desse pequeno detalhe. Então, aqui a gente já traz esse olhar da parte do mapa dos pontos e junto com a estrutura. Então, a estrutura, o que a gente precisa fazer aqui é identificar o método construtivo. Método construtivo, beleza? A gente identifica o método construtivo. E em cima dele, a gente respeita a parte da elétrica. Ah, e se for um método construtivo onde a gente tem viga e pilar? Tranquilo? Só que vamos entender o mesmo ponto aqui, ó. Por exemplo, essa tomada rosa que a gente colocou aqui no sofá. Vamos dizer que essa parede aqui, eu representei ela aqui, ó. Vamos imaginar que o nosso sofá na planta ele esteja aqui, ó. O nosso sofá está aqui embaixo, ó. Aqui está o nosso sofá. Vamos, a grosso modo, imaginar que esse trecho aqui é o nosso sofá, ok? Então, esse é o sofá aqui no chão. E aí, colocou uma tomada bem aqui em cima. Bem nesse ponto aqui. Tranquilo? A tomada que está aqui em cima, a gente precisa furar. Se for alvenaria estrutural, sem chance. Isso precisa ser de forma externa. Mas, e se isso aqui for
de estrutura convencional, que é viga e pilar. Deixa eu arrastar aqui para baixo, para a gente entender melhor. E se isso aqui for, né, deixa eu apagar esse. Então, vamos fazer uma representação deste ponto aqui, ó. E se esse ponto aqui, essa estrutura for uma estrutura convencional, não tem os pontos de grout, certo? A alvenaria existe, ela existe, só que a gente tem um elemento que é viga e pilar. Então, como que funcionaria? Aqui no nosso canto, a gente tem um pilar. Esse pilar tá bem pequeno, mas tudo bem. A seção dele aqui, a gente teria então um pilar nessa região, certo? Toda essa região aqui é um pilar. Imaginando que tenhamos outro pilar aqui também. E fechando aqui em cima, a gente tem as vigas. Deixa eu fechar isso aqui. Aí. Opa, aí. E aqui em cima, apoiando de um pilar para o outro, a gente tem o elemento da viga, que ela faz a parte estrutural junto com o pilar ali na estrutura convencional. Então, a gente tem uma viga aqui, ó. Aqui em cima a gente tem uma viga. Acho que deu para entender, tá? Um rascunho, uma coisa em cima da outra. Mas, a grosso modo, a gente entende que essa alvenaria, ela é uma alvenaria, certo? Então, aqui em cima a gente tem, então, o nosso pilar, a nossa viga, e nas laterais a gente tem o nosso pilar. Então, aqui está a nossa viga, beleza? Tranquilo. Só que o que acontece? Para a gente passar um ponto novo, a gente precisa se atentar. O ponto está aqui. Então, o eletroduto, ele precisa vir de cima, só que ele não pode furar a viga. Ele não pode furar a viga. Ele precisa respeitar o espaço dele, o local dele ali. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um desvio aqui por cima e vai chegar lá no nosso ponto de iluminação, que é esse ponto aqui, ó. Certo? Por quê? Vai sair do quadro vai subir para algum lugar, e o ponto onde ele sai é o ponto de luz. Dali do ponto de luz, a gente vai passar esse circuito novo e vai chegar nesse ponto, que é uma tomada nova, certo? Ou então você precisa puxar um ponto que já é existente. Só que isso vai ficar aparente? Sim, mas aí que entra o aspecto de você colocar um forro de gesso. Então, abaixo desse nível aqui, nessa região aqui tracejada, entre o final da nossa alvenaria, né? Entre o final, o topo da nossa alvenaria ali, né? Bem essa região aqui, ó. A gente não pode furar a nossa viga. Então, toda essa região aqui a gente não pode furar porque já chega na viga. Então, abaixo da viga e dando espaço para a gente conseguir passar a nossa tubulação elétrica, o eletroduto, a gente vai descer pela parede, porque a parede é uma parede de vedação. Quando a nossa parede é uma parede de vedação, é uma alvenaria de vedação, a gente pode furar esse elemento sem danificar a estrutura. A nossa estrutura, que é o nosso pilar aqui, deixa eu até escrever, pilar, e a nossa viga, a gente não pode danificar esse elemento. Então, você entende que tem duas metodologias que eu expliquei aqui. A alvenaria estrutural, que você não pode mexer na parede de jeito nenhum, e a estrutura convencional, viga e pilar, e você tem a alvenaria de vedação. Às vezes, na alvenaria estrutural, você tem alvenaria de vedação, mas isso vem explicado ali dentro do projeto do manual do proprietário, para você não ter problema, não ter dor de cabeça na hora de você fazer a sua reforma. Então, a gente passa abaixo da viga, a gente desce o forro abaixo da viga e ali a gente faz a passagem da tubulação. Ah, mas vai ficar um forro muito baixo, né? Fazer esses detalhes. Aí entra a questão do design associado à parte da reforma, à parte da viabilidade da construção, para a gente conseguir fazer esses detalhes nos pormenores, para conseguir fazer um projeto viabilizado, um projeto que não tenha dor de cabeça, um projeto que respeite a estrutura. Então aqui a gente viu, só olhando o panorama, do quanto a gente precisa
entender um pouco de cada disciplina para conseguir viabilizar a sua. Se você é um arquiteto e você desenvolve um projeto sem ter esses princípios, seja metodologia construtiva ou até mesmo como que funciona uma parte elétrica dentro de uma obra, para você fazer um projeto de reforma, isso acaba sendo muito impactante e vai te dar muita dor de cabeça se você não souber fazer dentro da viabilidade da construção. Senão você acaba danificando, trazendo problemas para o seu cliente, problemas para quem for construir. Você vai precisar revisar seu projeto. Imagine, as dores de cabeça que vão vir vão ser grandes. Então a gente tem essa parte da estrutura e a parte da elétrica, que é você entender como que é o sistema, o que você precisa fazer, né, para chegar a uma tomada até um certo lugar, por que você precisa de uma tomada, se você vai entrar com um novo circuito. Num próximo vídeo eu vou dar continuidade explicando justamente essa questão para a gente entender onde nós estamos com os pontos aqui, onde nós estamos com os pontos para a gente conseguir dar andamento numa reforma sem que tenhamos dor de cabeça com isso. Isso tudo ainda nem entrou na parte elétrica propriamente dita. E para quem observou essa representação que eu fiz e viu o que eu fiz, eu olhei aqui depois e vi isso depois. Essa legenda aqui, ó, dessa tomada, é uma tomada média. Então, eu podia ser baixa também, né? Mas aqui pela altura que eu deixei aqui, acabou ficando meio média essa tomada. Então a gente tá com uma tomada meio média aqui, ó. Deixa eu colocar aí uma tomada média. E qual que é a altura da tomada média? Aí aproximadamente 1,10 m de altura. Vai ficar atrás do sofá, né? Tá vendo as indicações, como a gente vai pegando e fazendo as suas correlações dentro de um projeto. Então, a gente viu que a gente precisa entender o que vem do projeto elétrico, né? O que vai para o projeto elétrico ainda, porque isso aqui não chegou no projeto elétrico de uma reforma, né? No caso de um projeto elétrico de reforma. Quando é projeto elétrico de uma casa, o projeto arquitetônico vem com toda a concepção e o projeto arquitetônico também indica toda essa questão aqui, ó. Ele indica todos os pontos de tomada. Então, precisa haver um briefing entre o arquiteto responsável pelo projeto arquitetônico e o responsável pelo projeto de elétrica, para conseguir coincidir as informações. O que haverá na cozinha? Qual que é o fogão? Só que as informações eu vou depois mostrar nos próximos vídeos aqui, que você precisa passar especificações do equipamento que você vai colocar dentro do projeto. O que você vai considerar no projeto, você precisa passar para o projetista de elétrica, para o responsável do projeto de elétrica, para ele conseguir fazer o correto dimensionamento da instalação elétrica, para você fazer com que o sistema funcione corretamente e que você não possa colocar, você não tenha riscos e problemas de colocar um equipamento mais potente ou então um equipamento que a própria rede ou sistema não consiga ligar. Porque sim, existe isso. E eu vou mostrar aqui também no próximo vídeo a questão de como a gente trabalha ali com um disjuntor, como é que a gente consegue fazer uma breve interpretação de um quadro de disjuntor, como é que a gente faz ali por cima uma análise básica para a gente conseguir viabilizar o projeto ainda na fase da concepção do projeto arquitetônico, para não haver dor de cabeça com reformas e na parte elétrica. Isso tudo então a gente viu esse desenho, tenha ficado claro como que é a concepção do projeto elétrico na sua construção. Quando você chega para um apartamento, o cliente acaba de receber o apartamento, você vai, faz o levantamento dos pontos, você faz o mapeamento dos pontos elétricos. Depois do mapeamento do ponto elétrico, você identifica qual que é o sistema construtivo, o método construtivo do empreendimento. Isso é fácil de identificar, ou então se você não souber, você contrate um profissional para fazer essa análise junto com você, porque isso é fundamental para você respeitar a estrutura do empreendimento. Mas é uma coisa fácil, os outros vizinhos também conhecem, quem já construiu conhece, tem manual do proprietário, está especificado qual que é a parede que pode quebrar, qual que é a parede que é de vedação em caso de alvenaria estrutural, onde estão os pilares e as vigas em caso de estruturas convencionais. Tudo isso você precisa respeitar. E aí dei a dica de que se você quiser criar uma nova tomada e for no método construtivo,
de alvenaria estrutural, essa tomada precisa ter sua instalação de forma aparente. E aí você pode passar por rodapé, você pode passar por eletroduto exposto, você pode fazer um sistema, uma concepção de um projeto com estilo industrial. Então, N maneiras de você fazer isso. E se for numa metodologia construtiva convencional, né, uma metodologia construtiva convencional, você precisa respeitar pilar e viga e apenas rasgar a alvenaria de vedação, para que você não impacte a estrutura. E isso você consegue esconder ali na dica que eu dei, que é o forro. Você consegue considerar o forro para te ajudar a levar o eletroduto, a fiação, o circuito do ponto mais próximo até ele. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui. Também comente, compartilhe. Se você quiser saber outros assuntos, pode deixar no seu comentário o que você quer saber no próximo assunto sobre leituras de projetos sem dor de cabeça. Esse aqui é o Engemplificando, o canal onde ensino você a fazer obras e projetos sem dor de cabeça.